Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sinara, eu sou pesquisadora, professora universitária e também fundadora aqui do Varanda Comunica. Eu tenho conversado com alguns amigos, contado as minhas experiências no mestrado, e eu percebo que tem muitas dúvidas, questionamentos, principalmente de quem tem ali alguma vontade de seguir por esse mundo mais acadêmico, por essa carreira mais acadêmica. Então, eu vim contar um pouquinho, uma série de vídeos, fiz 3 vídeos para contar para vocês como foi o meu antes, o processo de entrada no mestrado, o meu durante e o meu depois, que está sendo agora depois da defesa. Então eu dividi essa série de vídeos em 3 vídeos para contar para vocês um pouquinho da minha experiência, lembrando sempre que são vivências pessoais, que essa trajetória ela é única para cada indivíduo que vai fazer todo esse processo. Então não estranhe se vocês tiverem ouvido outras coisas, outras histórias, porque tudo isso faz parte de uma jornada muito individual. Então, hoje eu vou falar um pouquinho do antes, como foi meu processo de entrada na USP, que foi onde eu acabei fazendo o meu mestrado. Desde muito cedo, desde a graduação, eu tinha essa certeza que eu queria em algum momento me dedicar para o mundo acadêmico, porque eu tinha tido vivência de iniciação científica, projeto de extensão, tinha escrito alguns artigos para o Intercom, por exemplo, que aceita trabalhos de universidade. Então todas essas experiências agregaram muito e eu gostava muito de aliar a pesquisa à atividade profissional que eu faço. Então era uma certeza que eu tinha, só que eu demorei muito para passar no mestrado, assim. E eu atribuo essa demora, eu digo demora porque eu apliquei muitas vezes, Eu atribuo isso a dois fatores fundamentais, assim. O primeiro deles é que eu estava numa mudança de cidade, mudança de estilo de vida. Então eu me formei em Porto Alegre, mudei para São Paulo, estava muito focada no mercado profissional, em me adaptar à cidade, então eu acabei focando um pouco mais nisso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu acho que eu posso ajudar vocês um pouco nesse vídeo, é que eu demorei muito tempo para entender como funcionavam os processos seletivos das universidades, então de fazer toda essa leitura de tudo que estava acontecendo ali. Então eu vou trazer algumas dicas dos principais critérios que as universidades acabam olhando. Eu acabei cursando o meu mestrado na USP, porque eu acabei passando na ECA, mas na mesma época, como eu já tinha aplicado muitas vezes, na mesma época eu também fiz a prova na ESPM, fiz na UFABC e fiz na Municipal de São Caetano, que são universidades aqui próximas a São Paulo. Então eu acabei fazendo nesses lugares e, via de regra, os critérios de seleção no processo são os mesmos. Eles têm algumas particularidades, assim, mas os critérios são os mesmos e são sobre esses critérios que eu vou falar um pouquinho com vocês. O primeiro item que as universidades avaliam é o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, cada edital tem uma estrutura de tópicos que você precisa escrever para o seu projeto de pesquisa. Todos incluem a problematização, Então, qual que é o seu problema de pesquisa, o que você quer pesquisar, que tipo de problema que você quer resolver, ali dentro das possibilidades acadêmicas. Quais são os seus objetivos, como que aquele projeto se justifica e, principalmente, como que ele se enquadra nas linhas de pesquisa daquela universidade. Esse ponto é crucial e é muito importante. Por quê? Porque o projeto de pesquisa, principalmente quando a gente está com vontade de entrar no mestrado, ainda está um pouco perdido ali no que pesquisar ou como que aquela instituição funciona, a gente acaba escrevendo o projeto de pesquisa muito pra gente, então de temas que nos brilham os olhos, de coisas que a gente acha interessante investigar, e isso é muito importante. Só que, até porque se for mestrado você vai passar no mínimo ali 1 ano e meio, 2 anos pesquisando aquilo, e é um processo muito individual, apesar de você estar numa universidade, é um processo que a escrita depende muito de você, as leituras dependem muito de você, então tem esse fator de que é importante sim você escolher algum tema que você goste de pesquisar e que não se esgote rapidamente, então que você consiga ficar esse tempo fazendo essa pesquisa, mas tem uma questão fundamental e que é muito importante.
você precisa direcionar o seu projeto de pesquisa para o que o orientador que você quer, o professor que você está buscando, estuda. Por quê? Porque é muito importante para ele que você de fato ajude ele, os grupos de pesquisa, a universidade, a linha em que você está inserido a evoluir. Então, se o seu projeto de pesquisa for muito distante do que o orientador que você quer, que você deseja pesquisa, dificilmente você vai passar no processo seletivo. Isso aconteceu comigo 2 vezes, que eu tinha temas que eu considerava ótimos, que eu tinha muita curiosidade de estudar, mas não tinha nenhum professor dentro daquela linha de pesquisa que eu tinha inscrito que estudava especificamente isso. Putz, Sinara, mas como que eu sei o que o professor pesquisa? Isso é lição de casa antes de você fazer o processo seletivo. Você precisa entrar no Lattes dos professores que disponibilizam vaga, entender o que eles pesquisam, ver que tipo de artigo que eles publicam, quem que eles já orientaram, entrar nos trabalhos desses orientandos deles para buscar mais informações, e tudo isso vai te ajudando a formar um arsenal ali para você utilizar no seu projeto de pesquisa e buscar esse equilíbrio entre o que você quer pesquisar e o que esse professor que você quer que te oriente já pesquisa. Outra coisa que ajuda muito, se possível, tentar frequentar as aulas desse professor antes de aplicar para o mestrado como aluno especial. Ah, Sinara, vou ter alguma vantagem por ser aluno especial? Não, você não vai ter vantagem diretamente, mas tem uma coisa fundamental que geralmente os professores, eles usam literaturas, usam referências muito específicas, assim. Então, eles têm algumas inclinações ali ideológicas de autores que eles acabam utilizando mais. E isso é importante para você montar o seu projeto de pesquisa. Então, se você já é aluno de alguma forma desse professor, você vai saber quais autores que ele utiliza, que tipo de viés que ele utiliza nessa disciplina para poder trazer isso para o seu projeto de pesquisa. O segundo item, que é super importante também, é a prova dissertativa. Como que funciona a prova dissertativa? Geralmente as universidades, no momento do edital, elas falam ali de alguns livros que vão ser utilizados, muitas vezes são periódicos também. Geralmente são 4 ou 5, até 6 leituras densas, então são leituras que exigem tempo, dedicação, então você de fato precisa tirar aquele tempo para conseguir se dedicar às leituras. E são leituras muito abrangentes que permitem você aprofundar muito os temas, assim. Só que a prova dissertativa, por ser uma redação, né, texto corrido, você precisa usar muita argumentação e você precisa conectar os temas que estão ali de uma forma muito específica. Então, quando eu prestei a seleção, eu lembro que uma das minhas provas era diferenciar o que era mediatização do que era mediação. Então, você tinha que usar aquela série de autores para conseguir fazer essa argumentação. E aí, algumas coisas que ajudam na prova dissertativa. Fazer mapa mental para conectar os pensamentos e os autores, então você consegue visualmente ali conectar e memorizar isso. E fichamento de todos os livros, todas as leituras, porque é muita coisa, assim, por um período muito curto que você tem para se preparar. Se você já sabe com antecedência que você quer aplicar para aquela universidade, você pode fazer as leituras anteriores também, porque dentro de uma linha de pesquisa geralmente tem uma linha norteadora desses autores, né, desses livros que são escolhidos, então você já pode ir entrando ali no tema, tentando entender o que acontece, para conseguir se preparar melhor para a prova dissertativa. Terceiro ponto super importante, currículo Lattes. Eles pedem o currículo Lattes preenchido para ver a vivência acadêmica que você já teve, o que você fez antes enfim, prestar essa prova, se você tem algum tipo de afinidade, algum tipo de histórico dentro da pesquisa acadêmica. Então, eles fazem essa avaliação, pedem para você explicar brevemente seu currículo Lattes. E você, enfim, faz essa lição, geralmente junto com uma entrevista também. A
entrevista é o quarto ponto que a gente tem aqui. A entrevista ela versa muito sobre a disponibilidade que você vai ter para pesquisa acadêmica. Então, o tempo que você vai conseguir dedicar, a qualidade que você vai conseguir dedicar às leituras, aos estudos, ao grupo de pesquisa, aos eventos acadêmicos. Então, é muito sobre o quanto você está engajado com aquela universidade. Isso tem uma explicação principal, né? Tem várias explicações, mas tem uma explicação principal, que é a produção discente conta pontos para a avaliação da universidade. E a avaliação da universidade determina, de uma maneira bem genérica, o quanto que essa universidade vai receber de verba, o quanto que os programas vão receber de verba. Então é super importante que ocupem esses espaços, né, universitários, realmente pessoas que estejam engajadas e que consigam se dedicar para aquilo. Aí vocês podem me perguntar, Sinara, então necessariamente eu preciso ter dedicação exclusiva? A maioria das pessoas que fazem o processo de mestrado, elas têm dedicação exclusiva, mas isso não é uma obrigatoriedade. Eu, por exemplo, fiz o processo de mestrado trabalhando, então eu estava no mercado de trabalho e também estava fazendo mestrado, mas isso me exigiu uma disciplina muito grande para eu conseguir acompanhar todo o processo, todas as leituras, fazer as disciplinas, participar do grupo de pesquisa, me envolver em outras atividades. Então você precisa ter esse discernimento que você vai ter que se dedicar muito para esse processo de mestrado. Se você acredita que você consegue ter esse nível de envolvimento trabalhando, ótimo, não tem problema. Mas você precisa ter esse tempo de fazer as disciplinas, esse tempo de ler, uma dedicação mesmo que mostre ali que você está envolvido com esse processo de mestrado. E o quinto e último item é o idioma estrangeiro. A maioria das universidades, quase todas elas, pedem a proficiência em um exame estrangeiro. Então você pode escolher ali entre o inglês, o espanhol, o alemão, o italiano, enfim, o idioma com que você se sente mais confortável, né, para fazer a prova. Algumas universidades aceitam certificados, pontuações mínimas de provas como IELTS, TOEFL, Cambridge, e outras você faz a prova de idioma, né, junto com a prova dissertativa. Então, cada universidade no edital determina a forma de seleção de proficiência ali, né, a forma que você vai fazer essa prova ou vai comprovar que você é proficiente, e a partir disso você recebe ali uma pontuação com as respostas que você teve ou com os certificados que você já deu. Então essas são as minhas dicas principais aqui para contar para vocês um pouquinho de como foi o meu processo antes de entrar no mestrado. Então foi um processo que demorou um pouquinho, como eu contei para vocês. Eu demorei para entender o funcionamento das universidades, o funcionamento dos programas, das orientações, e isso é muito importante. Então fazer essa lição de casa que eu na época não fiz, e quando eu fiz deu certo, é muito importante conversar com pessoas que são desse programa, tentar frequentar universidades como aluno especial, tentar entender qual que é o funcionamento dessas orientações, buscar o que cada professor pesquisa dentro das linhas de pesquisa. Tudo isso pode ajudar muito a você direcionar tanto o seu projeto, quanto organizar a sua vida para esse processo que, de fato, exige muita dedicação, exige muito comprometimento, mas é um processo que ele é muito prazeroso, pelo menos foi para mim. É um processo que ele é muito individual, então você trabalha ali também o seu autoconhecimento, as coisas que você está vencendo, né, as barreiras que você está vencendo, para chegar nesse objetivo final, que é a dissertação, e que é um momento incrível de você receber os feedbacks, ajustar, enfim, ver que toda essa trajetória deu certo.